Olá, caros amigos da voz da sétima trombeta. Hoje vamos trazer uma mensagem, a mais difícil de todas elas, a mais complicada, a mais perturbadora, a que mais vai incomodar. Este é o começo da confusão. Nós já temos muitas mensagens. Alguns irmãos já conhecem as mensagens da voz da sétima trombeta, mas muitos se perguntam o que quer dizer a voz da sétima trombeta, por que a voz da sétima trombeta? Por que vocês não têm religião, não têm uma igreja fixa e não tem um nome de congregação? Porque nós somos a voz da sétima trombeta, literalmente, de Apocalipse. Por que a voz da sétima trombeta? Nós vamos usar a Bíblia para tentar explicar o que significa a voz da sétima trombeta e o que ela simboliza para o Evangelho de Cristo. Baseado em Apocalipse capítulo 10. No versículo 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vou repetir. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então Deus anunciou aos profetas, servos dele. Eles profetizaram sobre a voz da sétima trombeta, sobre o que ela iria ensinar e pregar. E este mistério foi revelado aos apóstolos também, principalmente o apóstolo Paulo, quem descobriu como ele era um teólogo, como ele era um doutor da lei, ele tinha experiência de se especializar nas escrituras sagradas e descobrir por meio de revelação do Espírito Santo e entender qual era o mistério. Ele, Paulo, revelou este grande mistério de Deus, só que foi anunciado em sua época por boca dos profetas, por boca dos apóstolos, e esta mensagem ficou trancada, presa, e ficou muito guardada por mais de 1.700 anos, há 2.000 anos ela ficou escondida, manifestada apenas nas cartas de Paulo. Estava ali, mas todo o evangelho que veio depois, todo o cristianismo que veio depois, encobriu ela. Isto se tornou para o povo de Deus uma coisa pela metade, um evangelho pela metade. Não era mais o evangelho dos apóstolos, porque ele era revelado pelo mistério de Deus. Só que João teve uma visão há 2.000 anos atrás
que esta mensagem do segredo de Deus iria ser manifesta pela voz do sétimo anjo. Que sétimo anjo? O sétimo anjo da igreja de Laodiceia. São 7 anjos, são 7 igrejas, 7 castiçais, são 7 pregadores, são 7 igrejas que Deus falou para João escrever no livro de Apocalipse as 7 mensagens por meio de 7 igrejas. E cada igreja da época, Laodiceia, Sardes, Filadélfia, Esmirna, cada igreja de cada local, ela teve uma mensagem. E esta mensagem se espalhou pelo mundo por meio da comunicação da época. Só que a de Laodiceia estava o segredo da voz do sétimo anjo, estava o segredo de Deus, como está aqui em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias, preste bem atenção, que é muito complicado, é muito demorado, é muito estranha a mensagem. Se você quiser desistir, desista, mas se você não desistir de ouvir, você tem a oportunidade de conhecer o segredo de Deus, que desde o princípio de Gênesis ele guarda. Desde quando Deus expulsou o homem do paraíso, ele pôs na árvore da vida 2 anjos com espadas inflamadas para que o homem não comesse da árvore, ou seja, não descobrisse o segredo de Deus. Então, como está em Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e servos. A voz do sétimo anjo, temos até um estudo que fala da voz. Voz é a mensagem. Como podemos ver em Deuteronômio 28. Porém, se deres ouvido a minha voz, guardando os meus estatutos e mandamentos, sereis exaltados sobre todas as nações. Voz quer dizer mensagem. Só que aqui tem 2 formas dessa mensagem falar. Pela carta que o anjo escreveu lá na igreja de Laodiceia, que é o sétimo anjo, faltou o toque da trombeta. Ele escreveu, João escreveu e enviou para Laodiceia, para o sétimo anjo. Só que, e a trombeta, quando tocaria? Nós somos a trombeta, nós somos a voz da sétima trombeta. Nós estamos tocando esta mensagem. A trombeta começou a tocar, a sétima trombeta. E quem der ouvido e atentar para a mensagem do sétimo anjo, irá entender. Porém, a coisa é tão séria que quem não aceitar a mensagem participará daquela expulsão que houve no céu de uma terça parte dos anjos que se corromperam. Laodiceia era a igreja mais complicada, é a mais criticada. Só que se você ler a parte dela, a passagem dela, vai bater com tudo que vamos apresentar aqui.
Ainda em Apocalipse, capítulo 10, no versículo 8 em diante, diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E foi o anjo dizendo-lhe: dá-me o livro. E ele disse-lhe: toma-o e come-o. Isso aí é o efeito espiritual, que João estava vendo em visões celestiais. Quando ele comeu o livro, ele estava querendo dizer que ele absorveu a mensagem. E ele fará amargo o teu ventre. E disse: come, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livro da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez. Que foi quando ele recebeu do anjo. Primeiro ele recebeu do anjo a mensagem, depois ele escreveu a mensagem. Seria a próxima profecia. Profetiza outra vez: há muitos povos, nações e línguas. Então aquela mensagem que ele escreveu lá na ilha de Patmos, ele escreveu nas cavernas. Até hoje existe a ilha de Patmos, e hoje aquela caverna que João estava isolado lá, foi abandonado, ele morava naquela caverna e ele escreveu as visões nas cavernas. E ainda hoje existem essas cavernas com a mensagem de Apocalipse escrita por João, e ainda hoje, e ela se tornou uma igreja, um templo sagrado que os homens inventaram. E daí essa mensagem foi para o sétimo anjo, que era uma igreja que havia numa cidade rica chamada Laodiceia. Que quer dizer: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. A mensagem para a carta seria essa. Quando essa carta, o anjo deu para entregar para João, para o sétimo anjo escrever. Ele estava falando para aquela igreja daquela época, porque ela resumia tudo que acontecia naquela época, se resumiria para as igrejas futuras que viessem a viver os fatos que saíssem de lá. Ou seja, quando Jerônimo fez o Novo Testamento, ele pegou várias cartas de apóstolos, e existiram várias e várias cartas dos apóstolos, só que Jerônimo colocou poucas. Então, as cartas dos apóstolos eram mais ou menos as mensagens que veio da Laodiceia, na casa de alguns apóstolos que está na Bíblia. Então, conheça as tuas obras, que nem és frio nem és quente. É como as igrejas que surgiram depois. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Isso é mais ou menos uma mensagem para a igreja católica poderosa. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego ou nu. Quando ele diz nu, ele está falando do manto da justiça. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, mais ou menos, para as igrejas evangélicas. A gente prega a mensagem da Bíblia e eles não enxergam, eles enxergam só as mensagens dos discipulados, das teologias deles. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. E essa mensagem é como que hoje. Hoje Cristo está batendo contra toda teologia que se levanta contra a Bíblia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ou seja, a minha mensagem lá de João, Mateus, Lucas e Marcos, a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, no corpo, e cearei com ele, e ele comigo, cear quer dizer participar da palavra da vida que alimenta. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui ele diz alguns detalhes. Primeiro ele diz: a minha voz é o que nós procuramos aplicar às pessoas. Só a mensagem de Jesus e mais nada, sem teologia, sem baboseira. E ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se no meu trono. É justamente isso que pregamos. O reino de Deus, você se desligar da sua religião, da sua doutrina e aceitar o reino de Deus que os apóstolos pregavam, viver aquele evangelho dos apóstolos. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, assim como Jesus também se desligou do judaísmo para viver o evangelho que estava prometido por Deus. Então, quando a mensagem chegou, aqui no capítulo 11, podemos ver, versículo 15, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, depois das duas testemunhas. E as duas testemunhas são... Quem foi as duas testemunhas de Deus? Jesus e Moisés. Ninguém venha inventar que vai aparecer e conversa mole, não. Porque me diga qual foi os dois que subiram ao céu, que foi levado pelos anjos. Não foi outro, senão Jesus e Moisés. Por que as duas testemunhas? Moisés era como que Deus para Israel. Já estudamos sobre isso. Deus disse a Moisés: Arão será como boca, como profeta, e tu serás Deus para Israel. E Jesus também era um Cristo, era Deus. Os dois eram Cristo. Moisés trouxe, como diz João capítulo 1, Moisés trouxe a lei e Cristo trouxe a graça e a verdade, as duas testemunhas de Deus. Moisés trouxe a lei, as escrituras, os mandamentos, e Cristo trouxe a salvação por meio da fé. Isso aí também é outro estudo. Por isso que diz que depois daqueles dias, 3 dias e meio, que foi a crucificação de Cristo, e os seus corpos foram mortos e levados para por meio de Cristo. Então, o versículo 15 do capítulo 11 de Apocalipse: e tocou o sétimo anjo a trombeta. Ou seja, ele mandou o anjo escrever a mensagem para o toque da trombeta, para quando surgisse o toque da trombeta, para quando
o atalaia tocasse a trombeta, a mensagem do anjo. Ou seja, é o que estamos fazendo. Estamos tocando a sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, nos céus, que diziam, os reinos do mundo, ou seja, as religiões do mundo, aquilo que o cristianismo construiu em termos de igreja, pregação, evangelho, hinos maravilhosos, tudo que a igreja, tanto evangélica como católica, como as outras doutrinas cristãs, construiu, que realmente eles construíram mensagens evangélicas muito boas, construíram a harpa cristã, que são hinos maravilhosos, espirituais, que qualquer apóstolo louvaria. Então, esses são os reinos do mundo, vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Por que quando as trombetas tocar, só quando a trombeta tocar é que o reino volta? Porque Jesus reinava por meio dos apóstolos, porque não havia pastor. Pedro é bem claro, eu não sou pastor, sou presbítero. Paulo é bem claro, não sou pastor, sou presbítero. Todos eles eram presbíteros, ou seja, ministros de Cristo. Eles anunciavam a palavra de Cristo. Cristo reinava, Cristo é que governava. Quando os apóstolos queriam saber de uma questão, ele se reunia, orava e Jesus respondia. Foi o caso da escolha do sucessor de Judas. Quando eles oraram, ó Senhor, que conhece os corações, tem 2 homens aqui, qual deles vai ficar no lugar de Judas, que morreu? Então oraram, fizeram um sorteio e Jesus respondeu. Jesus falava com Pedro, não temas, eu sou contigo. Jesus falava com Paulo diretamente, não temas. Tem muita gente aqui nessa nação, prega o Evangelho. Então Jesus, ele era o pastor, ele é quem guiava o povo, ele era o rei. Ele é quem comandava o Evangelho dos apóstolos. Mas morrendo os apóstolos, ficou sem revelação, ficou sem Jesus falar com ninguém. Veja que Jesus trouxe essa mensagem para João. Mas morrendo João, morrendo todo mundo, ficou sem comunicação, sem Jesus se comunicar. A mensagem ficou escrita pelos apóstolos e ficou a mensagem de Cristo escrita. Logo, o homem, o mistério da injustiça, apareceu um homem que sentou na igreja cristã, fundou a igreja cristã, católica apostólica, e disse, eu sou o primeiro Papa e desde já eu é que mando, estou representando Jesus. Então todos eram submissos a ele, todos passaram a obedecê-lo, todos passaram a pedir perdão a ele, se confessar a ele. Ele mudou o sábado para o domingo, ele mudou as leis, começou da data de São Pedro, Santo Antônio, feriado disso, decretou o nascimento de Jesus, Natal e tudo mais. Então ele passou a tomar as decisões como se fosse o próprio Jesus, não como os apóstolos consultavam Jesus. Então esse império reinou por milhares de anos. Quando chegou no século XVIII, acabou-se esse reinado do Papa. Por quê? Porque Napoleão acabou. Mas apareceram vários papas, vários líderes. Joseph Smith criou um sistema. Rússia criou outro sistema. E Daniel Berg, e Allan Kardec e outros começaram a fundar religiões e se tornar cristos, ou seja, líderes, e criaram evangelhos e passaram a ser o cabeça daqueles evangelhos. Então deu continuidade que o Papa era, depois voltou o papado no ano 1989, se não me engano, e voltou de novo a Igreja Católica a imperar. Mas só que já havia muitas igrejas, e cada igreja tinha seu pastor.
mandando e desmandando. Como hoje temos aqui no Recife o pastor Ailton José. Ele está lá no trono de Cristo, mandando e desmandando, tomando o cartão de membro, dando ordem, expulsando quem ele quer, assinando o cartão de quem ele quer, dizendo quem pode ceiar ou não pode, dando ordem quem pode louvar ou não pode louvar, quem pode pregar ou não pode pregar. Ele quem manda e desmanda. Então, Cristo não reina. Só que quando chegou a vez da voz da sétima trombeta, nós não temos pastor. Quando nós nos reunimos, às vezes colocamos até uma cadeira vazia, simbolizando que ali é o lugar de Cristo e ninguém senta porque ele está ali, e nós fazemos como os apóstolos, consultamos a Deus e procuramos Jesus e procuramos saber o que ele fala sobre aquilo. Procuramos saber o que os apóstolos falam sobre tal assunto. Quando há um assunto de adultério ou pecado, seja lá o que for, o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que os apóstolos falam sobre isso? Isso, isso e isso. A gente não escuta o que Moisés fala, o que Salomão fala, o que Davi fala, a gente escuta o que a igreja de Cristo, que é os apóstolos, o que eles dizem. Isso tem que ser assim, isso tem que ser passado. Quando não tem mandamento nenhum, a gente não se mete a inventar mandamento que eles não deixaram, como Paulo diz. Quanto ao solteiro, não tem mandamento nem meu, nem do Senhor. Faça de acordo com o seu coração. O acusando ou defendendo, obedecendo ao Espírito ou não. Então, nós da voz da sétima trombeta não temos líder. O nosso líder é Cristo. O nosso pastor é Jesus. Nós proibimos qualquer povo e amaldiçoamos qualquer um entre nós chamar qualquer homem, ser humano, de nosso pastor. Então, quando a trombeta nossa começou a tocar, a voz da sétima trombeta, como diz Apocalipse 11, 15, e o sétimo, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre, porque entre nós é proibido ter pastor. Tem ministro que ministra a palavra de Cristo. Se o ministro, o poder está na palavra. Se o ministro tiver a palavra, ele tem o poder de Deus. Se ele não tiver a palavra, ele não tem nada. Ele é só um homem que precisa de perdão, precisa do sangue de Cristo. Versículo 16, do capítulo 11 de Apocalipse. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Veja, que até os 24 anciãos que estavam ao redor do trono se prostraram depois que a trombeta soou. Por quê? Porque eles se alegraram. Agora sim, agora tiraram esse homem de cima do púlpito dizendo que ele quem manda aqui, ele é o pastor. Agora não tem pastor. Agora, Jesus, tu vai lá na terra por meio de teu Espírito Santo, e tu é que vai dizer o que vai falar no coração daquele povo. Tu vai apacentar ele, tá? Agora tu entra no povo e tu vai comandar o coração e a vida daquele povo. O versículo 17, dizendo: graça te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes, veja, ele não tinha lugar. Veja o português, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Veja, ele não tinha poder, não reinava. Ele não era rei. Não, ele era rei. Ele foi crucificado como rei. Jesus, o rei dos judeus. E os apóstolos disseram: nosso rei, Jesus Cristo. Porque os apóstolos diziam que Jesus reinava. Como Pedro mesmo diz no livro de Pedro: o nosso pastor e bispo das nossas almas. Então, quando os apóstolos morreram, ele parou de reinar, que passou a reinar por Papa. Aqui, quando a voz da sétima trombeta disse: Jesus é quem reina a partir de agora, aí que os anjos no céu falou.
no versículo 17, que tomaste, ou seja, pegou de volta o teu grande poder e reinaste, no versículo 18. Iraram-se as nações, claro, disse-me Jeová, quando começar a ouvir a voz da sétima trombeta, vai nos odiar. A Assembleia já começou a nos perseguir e várias outras igrejas já acham a nossa pregação estranha e complicada. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos. Então, está bem perto de Jesus voltar e resolver essa bagunça. E os que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir o que destrói a terra, porque eles, pela democracia da ONU e do Vaticano, destrói tudo com suas leis de guerra. E abriram-se no céu, lá no céu foi quando a palavra de Deus começou a falar. Aonde? No coração do homem, porque agora o Espírito Santo é quem nos guia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não somos guiados pelo discipulado, nem teologia, nem pelo pastor que está lá dizendo o que deve fazer. Somos o nosso guia é o Espírito Santo. E abriram no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no céu, no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grandes saraiva. Como foi essa revelação toda? Essa revelação toda foi despertada em João 8:2, João 9:32. E agora ela está sendo tocada. O capítulo 12 de Apocalipse. Isso aí podemos falar uma outra hora. Isso aqui é justamente o efeito da causa do que vai acontecer com a Igreja de Cristo. Não essa igreja evangélica dessa que tem o nome na frente, a igreja fulano tal. Estou falando da Nova Jerusalém. Aquela que está em Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 31. Que o Paulo fala que é a igreja, a Nova Jerusalém, que está no céu. A Santa Jerusalém, dos santos que estão lá. É qual nós anunciamos. Mas alguns irmãos, alguns ouvintes estão pensando, mas qual é o segredo de Deus que a voz da sétima trombeta anuncia? O que será? Você quer saber? Qual é o sétimo o segredo de Deus? Apocalipse 10:7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar, como nós estamos tocando, a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo de Deus é esse? Qual será? Vamos ver aonde está este segredo. Primeiro nós vamos dizer qual é o segredo. Nós vamos ver não. O apóstolo Paulo vai dizer qual é este segredo. E em cima deste segredo vamos dar versículos apoiando e explicando como é que é o efeito deste segredo. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, ele revela qual é este segredo da trombeta do sétimo anjo. Vamos ver, começar do versículo 24 em diante. Capítulo 1, Colossenses, guarde isso, anote e guarde. Se você quiser ouvir e entender a voz da sétima trombeta, você guarde isso para sempre, anote que é a resposta. Porque qual é a voz da sétima trombeta? Começando do versículo 24. Está no versículo 27, mas vamos começar de cima, para entender melhor. Versículo 24 em diante. Vou ler
Continue. Regozijo-me agora no que sofro por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Pelo seu, veja, ele fala em carne, na carne dele, no corpo dele. Pelo seu corpo, que é a igreja. Veja, o corpo de Cristo não é o pão da padaria, aquele pão da Santa Ceia, não é aquela hóstia que a Igreja Católica ensinou aos evangélicos, não. Ah, comei, esse é o pão, meu pão, aí vai comer e fica. A me perdoa, na Igreja Católica, como voa, tá, os perdão da semana todinha foi embora, no domingo. E nas igrejas evangélicas, ele come aquele pão e sente energia, se arrepia todo, que poder, sair cheio de poder, porque eu comi o corpo de Cristo. Não. O corpo de Cristo é a igreja, a Jerusalém. São os que creem em Cristo, todo que crê em Cristo. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está o corpo de Cristo. O pão simboliza isto, por isso que a ceia tem que haver a reunião. Por quê? Porque eles vão se alimentar do corpo de Cristo, que é a igreja, não é o pão, não. O pão é um símbolo, simboliza. Cuidado com a mentira. Regozijo-me agora, repetindo o versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação. Segundo a dispensação que de Deus, que me foi concedida para com vocês, para cumprir a palavra de Deus. O 26, o mistério, veja, o mistério que estive oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora, Paulo fala naquela época, foi manifesto aos seus santos. Foi manifestada aos santos daquela época, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Aquele Apocalipse 10, 7. Entre os gentios, nós, brasileiros, alemãos, ingleses, que é Cristo, esse mistério, é Cristo em vós, ou seja, Cristo em você. O que quer dizer Cristo em você? É o Espírito Santo habitando em você. Mas, você é evangélico pode dizer, mas eu tenho isso. Sim, mas o Espírito Santo manda em você. Ou é o pastor da sua igreja que manda em você? O Espírito Santo é o único a ter autoridade sobre você? Ou é o pastor que tem autoridade sobre você, primeiro, depois do Espírito Santo? Quando você tem uma dúvida, você vai tirar com o Espírito Santo, como Tiago manda, ou você vai tirar dúvida com o seu pastor, ou ele dá ordem a você, manda e diz o que você deve vestir ou não deve vestir, deve fazer. Você, quando está desobedecendo ao pastor, você não sente que está desobedecendo a Deus, você sente que está desobedecendo ao pastor. Por quê? Porque nenhuma condenação há para quem há em Cristo. Mas o pastor diz, tem essa condenação, tem a praia, não pode ir à praia, não pode se juntar com seu irmão, sua mãe, seu pai, bêbado, tem que odiá-lo, e várias doutrinas que o Espírito Santo não tem na Bíblia. Se não tem na Bíblia, então não é mandamento, porque você vai ser julgado pela Bíblia. Cristo em você, lhe governando, dizendo o que fazer. Quando você, eu vou dar um exemplo, depois eu mostro nos versículos. Quando você peca, quando você está para pecar,
a voz fala no seu coração: não faça, não olhe, não toque, lhe convencendo do que é certo e do que é errado. Mas você desobedece. Por quê? Porque você já guarda a doutrina da sua igreja e isso é suficiente. Aí você pratica injustiça, avareza, você pratica maldade, você pratica ostentação, você pratica gula. O Espírito Santo diz: não é assim, mas você eu guardo a doutrina, eu comungo, eu como a ceia, estou preparado, e você não. A Bíblia diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito da sua doutrina. Se você foi doutrinado pela sua igreja, então você recebeu o Espírito da sua igreja. Se você foi doutrinado pelos apóstolos, você recebe o Espírito que os apóstolos receberam de Cristo, que eles foram doutrinados pelo próprio Cristo, assim como Cristo foi doutrinado por Deus. Então, esse mistério que é Cristo em vós, o versículo 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus, não na doutrina da sua igreja. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim, veja, a eficácia do Espírito Santo que opera nele, poderosamente, porque quero que saibais que quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, e enriquecidos na plenitude, ou seja, no complemento, na existência da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, da teologia. Em Cristo está toda a sabedoria, basta você buscar o que Jesus fala. Vamos agora buscar exemplos na Bíblia. O primeiro vou mostrar aqui em Mateus. Quando Jesus, Mateus 11, 25, ele diz: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas, ou seja, mistério, essas coisas aos sábios instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Revelaste aos pequeninos, não aos sábios entendidos. E podemos ver também ainda em Mateus, capítulo 13, versículo 11 e diante. E ele respondendo disse: porque a vós, apóstolos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, aos teólogos, aos que criam religiões, não lhes é dado. Podemos ver ainda também aqui outro exemplo em Lucas. Podemos ver também outro exemplo em Lucas, como diz. Lucas capítulo 12, versículo 1 ao 3. Veja que ele está falando do mistério, a revelação, ele está falando que vem só de Cristo, só do Espírito Santo, não da religião. Versículo 1 ao 3, do capítulo 2 de Lucas. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete
sobre os telhados será apregoado. Então, ele está falando mais ou menos Romanos capítulo 2. Daquilo que leu Romanos capítulo 2, começando de 1 ao 16. Que Deus julgará os segredos dos homens, e Deus julgará aquilo que você faz em segredo. Porque o que está revelado já está revelado, no dia do juízo não vai ser manifesto. Agora, o que você faz em segredo, que você não confessa, que você não tem Jesus como advogado, você tem seu pastor, você confessou o seu pastor, Jesus, o pastor Jesus. Você não pode adorar dois senhores, ou há de amar um ou há de aborrecer o outro. Você só tem um Senhor. Então confesse a Cristo hoje, porque ele é advogado. No dia do juízo, quando você for confessar, ele é juiz, não tem misericórdia. Agora vamos ver aqui em João capítulo 16, versículo 25. Jesus dizendo: disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Ele está se referindo ao Espírito Santo, falando no homem. Quando o homem, o Espírito Santo, ensina o homem a compreender as palavras que ele tinha falado antes, que era semente. Depois ela se tornaria, daria frutos. Ainda 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Não, Romanos, último capítulo de Romanos, o 16, versículo 25. Em diante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, de Paulo, o apóstolo Paulo, que ele é o evangelho nosso, dos gentios, estrangeiros, e a pregação de Jesus Cristo, não a pregação da sua igreja, conforme a revelação do mistério. Qual é o mistério, gente? Lá em Colossenses 1, 27, que é Cristo em você, falando em você. A revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Não é a obediência da sua doutrina, não. A obediência da fé dentro de você, de fé e fé. Capítulo 2 de 1 Coríntios também, versículo 7 diz: mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória. Por que mistério? Porque a pregação tem que ser mistério, porque o Espírito Santo é que revela. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, Paulo fala: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Por quê? Ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Quando se fala em língua estranha, por isso que quando você fala em língua estranha, você está falando de mistério. Que mistério? Cristo em você. A comunicação espiritual, o seu espírito com Cristo, diretamente, uma linguagem celestial. Mas os homens, inventando suas doutrinas, já não é mais mistério. É uma linguagem humana. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Aí ele explica, isto é, Deus estava em Cristo, porque aquele mistério de Cristo em vós. Né?
é a mesma coisa. Se Deus estava em Cristo, aí Cristo morreu e ressuscitou, agora Cristo está em você. Isto é, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Jesus, falando com o povo de Israel, se reconciliando do pecado que havia desobedecido da lei de Moisés. Morreu, ressuscitou e agora enviou o Espírito Santo. Então, Cristo fala em você, reconciliando você com a sua religião, falando para você, assim como Jesus pregava o reino dos céus contra o judaísmo, mandando acabar com esse judaísmo e seria o reino dos céus, assim, Cristo em você fala para que você largue essa sua religião e aceite Jesus. Não estou mandando você sair da sua igreja, sair de lá, estou mandando você ir para lá e seguir, obedecer a Cristo. Mas quando eu disser, o teu pastor você é Jesus, não é aquele homem ali não. Ainda em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, aquele Cristo em vós. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. Veja, não é por sua fé. Alguém vai dizer, não, mas eu tenho fé, e eu vou ser salvo pela fé. Então você vai ser justificado pela sua fé? Não. Você vai ser justificado pela fé de Cristo, que está em você. Veja, Colossenses 1:27. Cristo em você. Então, Jesus teve fé, ofertando-se ao Pai. Então, aquela fé dele foi vitoriosa. Então, ela entra em você, e você, pela fé de Cristo, é vencedor. Não pela sua própria fé, que você não tem fé. Você recebeu a fé. É diferente. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Em diante. Logo, para que é a lei? Para que é a lei? Para que é a igreja? Para que vamos para a igreja? Para que vamos para a Babilônia? Aceitamos a Jesus na igreja? Para aprender a chegar a Cristo. Para aprendermos a receber a Cristo. Para quando recebermos a Cristo, viver o Evangelho de Cristo. Vivermos a vida de Cristo. Termos a vida de Cristo. Aí, quando voltarmos para a nossa religião, que os apóstolos iam para a sinagoga, Jesus ia para a sinagoga, ele ia ensinar. Ele não ia ouvir, ele ia ensinar, os apóstolos iam ensinar e discutir com os sábios. E a peleja era tão grande que havia confusão. Quando recebemos a Cristo, vamos para lá levar a Cristo, ensinar os que estão presos na doutrina da Babilônia. Logo, para que é a lei? 19. Gálatas 3:19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Porque você vivia pelos pagodes, você vivia pelo mundo, sem Deus, sem religião, sem Bíblia. Então você foi para lá para conhecer a Bíblia, aprender a ler a Bíblia, aprender a louvar, aprender a pregar, até que viesse a posteridade. Ou seja, o Espírito Santo, né? A quem a promessa tinha sido feita. E foi posta a posteridade dos herdeiros, né? Pelos anos, na mão de um medianeiro, que é Jesus. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, ou seja, a Assembleia Batista, a Adventista é contra as promessas de Deus? Não, de maneira nenhuma. Ela me ajudou
A Assembleia me ajudou a chegar a Cristo, porque se dada fosse uma lei, uma doutrina, um sistema, uma teologia que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei de Moisés. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, não ao evangélico, ao gospel, a Jeová, a crentes, aos que creem somente, creem em Cristo. Mas antes que a fé viesse, nós estávamos mortos, nós estávamos guardados debaixo da lei. Claro, eu estava, antes que eu viesse viver pela fé como eu vivo em Cristo, eu estava na Assembleia, guardado na Assembleia, ali aprendendo, louvando. E pronto, eu estava pronto, quer dizer, encerrados, quer dizer pronto, no dicionário, concluído, terminado, pronto, para aquela fé que se havia de manifestar. Olha o mistério, manifestação, havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de babá, aí quer dizer babá, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, não pelo batismo lá de uma doutrina. Mas depois que a fé veio, aqui que vivemos agora da voz da Santa, já não estamos debaixo da babá. Por quê? Ou pela babá, ou por Cristo. Porque todos os seus filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, não na doutrina do Pai Nosso, em nome do Pai, do Cristo e do Santo, na Trindade, mas batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há assembleiano, nem batista, nem presbiteriano, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Não a doutrina do batismo, que diz nascer de novo, que a criança nasce e vai ser batizada. Entendeu, irmão? Está entendendo? Aqui em Efésios, podemos ver em Efésios, outro exemplo. No capítulo 3, versículo 8 em diante. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispersação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ainda em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. É justamente aquilo. Jesus no homem. Jesus dentro do homem. Não Jesus fora. Ainda em Efésios capítulo 6, versículo 19 diz: e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com fiança, para fazer público, notório quer dizer público, o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho. Ainda em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, ou seja,
Ele está dizendo mais ou menos. Você, eu sou batizado em tal igreja, eu tenho cartão de membro, tenho meu registro, tenho minha carteirinha, eu faço parte da Santa Ceia, vou todos os domingos, então você se sente justificado por causa disso. Você se gloria nisso. Aí os outros estão condenados para o inferno e você não, porque você é um bom cristão. Não tendo justiça, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, Paulo diz, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, só pela fé, só em crer, só em crer. E Colossenses, capítulo 4, versículo 3 diz: ora, também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Vamos recapitular Colossenses, capítulo 1, aquela passagem. Versículo 25 diante. Não, versículo 24 diante. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Olha lá. Vocês depois ter estudado aqueles outros versículos, entendendo que a igreja são vocês e Cristo habita em vocês, governando vocês, então ele tem que estar no trono. Se o dono da casa, se o dono da casa não for valente, o ladrão, o salteador, o mercenário, que não é pastor, for entrar na sua casa para roubar seus bens, sua salvação, e primeiro tem que amarrar o valente, mas ele não pode amarrar o valente, porque o valente é o Espírito Santo. Então, a mensagem dos teólogos aí não pode roubar a mensagem de Cristo e dos apóstolos que está dentro de você, que é a igreja, versículo 25, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, mas não as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Guarde isso, anote isso. O mistério de Deus é Cristo em você. O mistério de Deus é Cristo em você. Quer ouvir mais? 2 Timóteo, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Pedro também fala. Pedro capítulo 2, Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, vistam os lombos do vosso entendimento. Olha aqui a vestidura que faltava na igreja de Laodiceia, que seria encontrado nu. Aqui é uma vestimenta, eles estavam nu porque estavam sem entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação do mistério de Jesus Cristo. Versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vocês. Ainda segundo Pedro,
1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. No seguinte de Pedro era pastor. Pedro é pastor porque Jesus diz: apacenta as ovelhas. Ele mandou apacentar as ovelhas. Ele disse: tu és o pastor, não. Jesus em nenhum momento diz: Pedro, tu és o pastor, apacenta as ovelhas. Não, ele disse: apacenta as ovelhas. Como agora estou apacentando as ovelhas de Cristo, mas eu não sou pastor. Capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Veja, ele disse que era presbítero. No versículo 2 ele diz: apacentei o rebanho de Deus que está entre vós. Ele diz que apacentou o rebanho de Deus, mas ele não diz que é pastor. Ele diz que é presbítero. 1 João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Porque qualquer que permanece nele não peca, porque ele está falando, guiando. Ele é o pastor que está sentado no trono dentro da gente. Qualquer que peca não o viu, nem o conhece. Conhece a sua doutrina, o seu evangelho, mas é Cristo mesmo. Então, vocês entenderam? Voltando, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Qual é o segredo? Colossenses 1, 27. Cristo em nós. Então, o segredo já está sendo revelado. Aí alguém vai dizer: mas vocês são a sétima trombeta? Vocês estão revelando o segredo de Deus? Não, qual é o segredo de Deus? Mané. Colossenses 1, 27. Qual é o outro? Paulo não disse os segredos, ele disse o segredo de Deus. Cristo em nós. Então esse é o segredo de Deus. De qualquer forma, você tem que admitir que nós estamos revelando esse segredo. E está se espalhando, viu? Está caindo na internet e está crescendo, viu? Você, Igreja Católica, mãe das Meretrizes, que matou milhares de protestantes e mataram milhares de Inquisição. Vocês que são assassinos, têm o sangue dos servos dos profetas nas mãos. Vocês quiserem me atacar, ataque logo, viu? Porque a trombeta está cada vez mais soando. E vocês evangélicos que querem receber a bênção de vocês, a vitória de vocês aqui na terra, porque Jesus disse que o galardão, a bênção dele é na vida dele. Ele não está dando bênção nenhuma, não. Vai trabalhar, vagabundo. Então, vocês quiserem meter mensagem aí para me agredir, pode aproveitar, pode inventar aí, vocês pastores. Pastor Malafaia, quem quiser preparar uma mensagem contra a minha mensagem, pode preparar. Porque a voz da sétima trombeta já anunciou o mistério de Deus e vai continuar anunciando. Porque desde já o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí os 24 anciãos, com certeza, vão se curvar. Já foi cumprida a palavra. Então, que Deus abençoe vocês e abra os corações de vocês para receber a revelação do mistério de Deus, que é Cristo governando, Cristo pastor liderando o seu coração.